Lucas, capítulo 24, versículo do 13 ao 35. Os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaraçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias? Ele perguntou: que coisas? Responderam-lhe: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso chefe dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que haviam tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse: ó insensatos e lentos de coração para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhe o que dizia respeito a ele em todas as escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiam: fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles. E, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros que diziam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como havia reconhecido. Jesus aparece aos 11. Os 2 discípulos ainda estavam falando, quando Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: paz para vocês. Eles ficaram espantados e cheios de medo, pensando estar vendo um espírito. Jesus lhes perguntou: por que vocês estão perturbados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e entendam que um espírito não tem carne, nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou para eles as mãos e os pés. Mas eles ainda não acreditavam, por causa da alegria e porque estavam assustados. Então Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? Ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o pegou e comeu diante deles. E depois lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, quando ainda estava com vocês. Tinha de se cumprir tudo o que sobre mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu a inteligência deles para que compreendessem as escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Messias tinha de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome fosse anunciado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Eis que eu enviarei sobre vocês o que meu Pai prometeu. Portanto, fiquem na cidade até serem revestidos
da força do alto. Palavra da salvação. A ascensão. Então Jesus os levou para fora da cidade até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E, enquanto os abençoava, afastou-se deles e era levado ao céu. Eles ficaram ajoelhados diante dele. E depois voltaram a Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo louvando a Deus.